Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista através dos demonstrativos contábeis apresentado aí pela empresa Lojas Marisa. Lembrando que a fonte dos dados que eu estou analisando aqui vem do site Fundamentos. Bom pessoal, antes de mais nada, também quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Bom, vamos começar aqui a análise através do patrimônio da empresa, ou seja, através do balanço patrimonial. Eu esbocei aqui graficamente, a gente consegue analisar o ativo total com uma linha amarela, a linha cinza o passivo total e a linha laranja aqui o patrimônio líquido. O ativo total são todos os bens e direitos que a empresa tem a receber. Em relação ao volume financeiro do balanço patrimonial da empresa, aqui o que a empresa tem de ativo supera ao passivo total, ou seja, se a empresa vender todo o seu ativo, fazer uma liquidez com esse ativo, ele consegue quitar as suas obrigações. Olhando para um aspecto positivo, o ativo é superior ao passivo da empresa. Analisando uma questão negativa aqui, o patrimônio líquido em relação ao volume financeiro é inferior ao passivo total. O patrimônio líquido é nada mais é do que o capital investido pelos sócios e acionistas e onde é reinvestido os lucros da empresa, visando aí um crescimento futuro. E em relação a volume financeiro, a empresa tem mais passivo do que patrimônio líquido, ou seja, a empresa está sendo mais financiada com recursos de terceiros do que com recursos próprios. Analisando uma questão patrimonial, é uma questão negativa. Ou seja, a empresa aí está sendo financiada mais com recursos de terceiros, empréstimos, financiamentos, fornecedores. Empréstimos e financiamentos têm custos, né, que é os juros e multas. Se acaso ocorrer um atraso, também vai virando aquela bola de neve. Nesse contexto aqui, a empresa precisa tomar muito cuidado e redobrar aí a sua atenção. Bom, falar um pouquinho do caixa. O do caixa, a empresa oscilou bastante aqui o volume do seu caixa. Sem esboçar alguma tendência específica para cima e para baixo. Agora, desde 2020, ela está aí numa tendência de baixa, mas lembrando que é uma empresa de varejo, então ela precisa estar sempre girando esse caixa aí, sempre está no altos e baixos, porque a empresa precisa investir para comprar. Tá sempre renovando o seu estoque, porque é uma empresa varejista do ramo de moda, então sempre é necessário estar renovando o seu estoque aí para estar lançando novas linhas de roupas. Bom, a gente tem contas a receber da empresa, não tem uma tendência aqui. Se a gente pegar, tá numa tendência de baixa aqui, mas não tem uma tendência de baixa, mais bem fraca, tá mais para uma tendência não definida, né, do que alguma tendência de alta ou tendência de baixa. Contas a receber nada mais é do que promessas de recebimentos no futuro, como verba que já diz a receber. Então isso aqui são vendas a prazo da empresa, isso aqui então são promessas, direitos que ela tem a receber de seus clientes aí no período de curto prazo, ou seja, dentro de 12 meses. Aqui a empresa vem controlando, ou seja, ela não vem extrapolando muito essas vendas a prazo, vem mantendo um controle aqui dentro desse quadrado aqui. Então tem uma certa oscilação, mas não tem uma tendência definida. No geral, ela vem mantendo o controle desse contas a receber. Bom, aqui vou falar um pouquinho de uma conta que eu acho muito importante para analisar do passivo, que é a conta de empréstimos, né? É que eu gosto de verificar qual que é o volume financeiro que está alocado a longo prazo e qual o volume que está alocado a curto prazo. Fazendo uma análise, eu prefiro, o ideal sempre é que o maior volume financeiro dos empréstimos da empresa esteja alocado a longo prazo e o menor volume a curto prazo. Por quê? Porque se o maior volume estiver alocado a longo prazo, a empresa tem tempo de fazer seu estoque girar, receber das suas vendas a prazo, gerando caixa e assim honrando as suas dívidas, para poder não ficar com a água no pescoço, né? E não ter que ficar pegando mais capital de giro, pegando mais empréstimos e financiamentos para pagar empréstimos e financiamentos, e vai virando aquela bola de neve. Bom, aqui a gente tem os empréstimos e financiamentos a curto prazo, que é essa linha laranja mais escura, e os empréstimos a longo prazo, que é essa linha amarela aqui. Teve um período que praticamente metade ficou
Metade aqui das dívidas ficaram a curto prazo e outra metade a longo prazo. Opa! Teve esse período aqui também, ficaram bem próximos às linhas, mas no todo, no geral, a maior parte aí do volume financeiro das dívidas, dos empréstimos e financiamentos da empresa ficaram alocadas a longo prazo. Daí um aspecto positivo se for fazer uma análise de dívida de empréstimos e financiamentos da empresa, se a empresa tem um tempo hábil suficiente aí para honrar essas dívidas aí com tranquilidade. Bom, aqui a gente tem a receita líquida, fazendo uma análise, aqui é o volume de vendas da empresa. Se a gente traçar uma linha que está numa tendência de baixa fraca, mas está numa tendência de baixa bastante oscilativa, como que é o mercado varejista de moda. Então o maior volume de receitas geralmente está no final do ano, é um mercado cíclico, né? Então geralmente aí o pessoal compra roupas aí no final de ano, então os maiores ápices de vendas aqui estão alocados no final de ano da empresa. Mas se a gente for esboçar uma linha aqui, traçar uma linha de tendência aqui, os topos estão ficando cada vez mais baixos, ou seja, o volume de vendas da empresa aí vem caindo, vem numa tendência de baixa. Daí é um aspecto negativo muito preocupante. A empresa precisa analisar e verificar o porquê dessa queda aí de volume de vendas. Bom, a gente tem um resultado bruto. Se a gente esboçar aqui uma linha de tendência, também está numa tendência de baixa. Novamente tem uns picos aqui de lucratividade. Isso aqui é o primeiro resultado, primeira apuração de resultado. Teve uma queda fortíssima aqui no segundo trimestre de 2020. Aqui a gente pega a receita líquida menos o custo que é o custo da mercadoria vendida. É a receita menos o custo que a empresa tem para poder vender as suas mercadorias, e a gente tem o resultado bruto, lucro bruto ou prejuízo bruto, verificar se a empresa está tendo uma margem de lucratividade vendendo as suas mercadorias. Sempre esteve em lucro, mas está numa tendência de baixa aí de lucratividade. O pior período aqui foi no segundo trimestre de 2020. Bom, a gente tem o resultado operacional da empresa. Resultado operacional, a gente pega a receita líquida menos o custo da mercadoria vendida. A gente tem o lucro bruto. Do lucro bruto a gente tira as despesas administrativas da empresa. São as outras despesas que não estão ligadas diretamente à venda do produto, mas estão ligadas à organização da empresa, como as despesas administrativas, aluguel do pessoal do administrativo, computadores do pessoal do administrativo, despesas com analistas, despesas com consultores, ou seja, são as outras despesas que estão ligadas à empresa, mas que não está ligado diretamente ao custo da mercadoria vendida. Então, a gente consegue verificar aqui, isso aqui é uma segunda apuração de resultado da empresa. Aqui começou a apresentar prejuízos em 2014, 2019, segundo trimestre de 2020 foi muito ruim para a empresa. E se a gente traçar uma linha aqui, tá numa tendência de baixa. Isso aqui é uma situação não recorrente, não sei porque deu esse lucro tão alto aqui, mas isso aqui é uma situação não recorrente. No todo, tá numa tendência de baixa e tá se afundando aqui. A tendência é que, se continuar nessa mesma proporção aqui, a empresa vai se afundar mais aí no seu prejuízo. Bom, aqui a gente tem um resultado líquido, a gente pega todas as receitas menos todas as despesas e verifica se a empresa foi lucrativa ou não como um todo. Tá numa tendência de baixa também, tem essa situação aqui não recorrente, não sei porque teve esse aumento aqui, mas isso aqui é uma situação não recorrente. Às vezes a empresa vende algum ativo de alto valor, gerou esse resultado aqui, mas eu não considero na análise, porque não é recorrente. Pode ver que depois teve uma correção forte, entrando em prejuízo. Tá numa tendência de baixa como um todo. Cada vez os topos de resultado aqui estão em níveis cada vez mais baixos. O último trimestre aqui apresentou um prejuízo fortíssimo. Então, se continuar nessa mesma projeção aqui, a tendência é que a empresa aí aumente, a empresa se afunde mais em questão dos seus resultados, entrando cada vez mais, piorando aí os seus prejuízos. Espero que a empresa consiga reverter essa situação, mas segundo a análise aqui, a análise gráfica e dos resultados fundamentalistas aqui, a tendência é que a empresa, é um mercado muito concorrido hoje,
com a democracia aí digital aí, a concorrência aumentou. Então, se a empresa não se renovar, não tomar alguma atitude aí, a tendência é de mal a pior. Bom, pessoal, termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Quem tiver alguma sugestão ou dúvidas aí, deixa nos comentários.